Olá para você que acompanha aqui a programação da TV Câmara Guarulhos, seja pela televisão, seja pela multiplataformas, né, pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, pelo Facebook, enfim. Agora você tem várias possibilidades para acompanhar a nossa programação. Seja então muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Hoje a gente vai conversar aqui com a Renata Barbosa da Silva, mais conhecida como Renata Soul, cantora, compositora, artista da música, enfim, guarulhense, que representa aqui a cidade de Guarulhos. Renata, primeiro, muito obrigado, né, por ter aceitado aqui o nosso convite da entrevista para o nosso Ponto de Vista. Seja bem-vinda, viu? Obrigado, olá, Leandro, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. Vamos conversar um pouquinho, Renata, para quem não te conhece. Vamos tentar te apresentar aí para o grande público. Como é que foi seu início de carreira? Você começou aqui mesmo em Guarulhos. Como é que foi seu início na música aí? Sim, eu sempre morei em Guarulhos a minha vida toda, e aí eu comecei a cantar na igreja e passei parte da minha adolescência, né, fazendo música para a igreja mesmo. E aí depois de um tempo eu comecei a frequentar outros espaços, né, de arte independente, principalmente aqui, acompanhar alguns coletivos e artistas guarulhenses que vão se movimentando aí em meados de 2015, 2016. E aí eu comecei a estudar mais sobre música, comecei a pesquisar mais, fui fazer curso técnico de canto, e aí desde então nunca mais parei. Você tem uma carreira recente, né? Mas vamos tentar aprofundar um pouquinho, conta um pouquinho com mais detalhes como é que foi essa questão de você começar na igreja, era quando você era criança, adolescente, como é que foi isso? Sim, eu sempre gostei de ir para a igreja, eu adorava ficar lá cantando junto com as pessoas que geralmente estavam cantando no coral. E aí não demorou muito para eu me envolver e querer fazer parte daquilo, né? Então eu comecei e fiquei bastante tempo cantando na igreja, assim, do início da minha adolescência até chegar mais próximo da minha fase adulta. E aí eu meio que distanciei por conta de mudar de casa, eu me afastei da igreja que eu frequentava porque eu fui morar em outro bairro. E aí, nesse outro bairro, eu comecei a frequentar esses espaços que eram mais próximos do centro, o Noites Autorais, e aí conhecer um pouco mais da galera que estava fazendo arte aqui, o Arlen Noah, Gabriel Peri, Nina Oliveira. Comecei a ver essas, né, um pouco mais o que essas pessoas estavam fazendo, já estavam com uma carreira mais consolidada. Eu comecei a me aprofundar mais e pesquisar, estudar, e aí chegamos, enfim, em 2020, que eu comecei a lançar minhas coisas realmente, né? Acho que eu estava muito mais fazendo coisas presencial, algumas pessoas já me conheciam, e aí me encontravam nos lugares, conheciam minhas músicas por me ouvir pessoalmente, e aí com a pandemia, acho que essa necessidade de produzir, lançar as coisas para furar um pouco da bolha também veio e aconteceu. Assim. Renata, qual é a igreja que você frequentava? Onde que era? Então, eu morava na época em Cumbica, no Jardim Otal, e frequentava a igreja católica, né, a paróquia São Francisco. E foi longo período da minha vida, assim, da infância para adolescência, porque era o mundinho que eu tinha, e eu sempre gostei de cantar. Então, estar nesse espaço me fez perceber essa paixão pela música e exercitar também, né? Então, foi um momento muito importante para mim. Quem são os seus ídolos no meio artístico? Ai, tem vários. Acho que a Lineker tem marcado bastante os meus estudos, a Mamundi também, pela estética sonora, Tuyo, agora Marina Sena, ela veio carimbar, assim, falando, meu, o que você faz tem potencial, assim, de ser algo grande mesmo. Você disse que a sua carreira é relativamente recente, né, no sentido de gravar coisas e tal. Para quem não conhece ainda a Renata Soul, qual é o estilo de música dela? O que ela retrata nas músicas? Então, eu costumo dizer que eu faço uma alquimia, uma mistura, aquela coisa bem brazuca mesmo, né? Eu comecei estudando MPB, então esse foi o meu ponto de partida. E depois eu comecei a me aprofundar um pouco mais nas vertentes de música preta, tanto brasileiras quanto as outras vertentes que vieram de fora e que compõem também, né, a nossa musicalidade, né? O reggae, o soul, o rock,
um pouco de blues. Então, é nessa alquimia, nessa mistura que eu vou construindo assim as sonoridades que dialogam com as minhas letras, né? Eu costumo escrever sobre vivências minhas, relacionamentos, amizades, atualidades também, né? Porque é inevitável alguns assuntos, eles acabam entrando nesse leque de coisas relacionadas à minha vivência enquanto mulher preta. Não posso negar o que está acontecendo e nem fingir, né, que não está aí. Então, eu acabo falando sobre racismo, sobre machismo, violência policial, feminismo, e todas essas coisas entram nesse guarda-chuva do meu trabalho, que agora estou intitulando como Partida, né, que é um show, um espetáculo, que envolve todas essas canções. Inclusive as que eu já lancei também. E como é que é para você representar os pretos, nesse caso, né? E também um olhar sobre a periferia, que a gente sabe que você lança. Como é que é para você fazer isso na música? O que você sente quando você pode colocar isso na sua obra? É uma grande responsabilidade, né? É uma grande responsabilidade. Eu tento fazer isso de maneira verdadeira e sensível, e sempre em diálogo, né, com os meus companheiros, meus irmãos e irmãs, para a gente construir real uma ponte para o futuro que seja diferente desse que a gente vive hoje, com tanta desigualdade, com tanta violência. Então, acho que esse trabalho também tá nesse lugar de provocar sensações e de instigar uma mudança, né? Acho que eu pelo menos sonho em viver em um lugar que seja melhor do que a gente vive hoje e que a gente possa discutir, discordar e ainda assim se entender. Você pessoalmente já sofreu alguma dessas coisas? A invisibilidade, como você coloca na periferia, o racismo por ser preta, a violência por ser mulher, você já sofreu algumas dessas coisas? É inevitável, eu acho, assim, é muito difícil alguém que está inserido, né, está nesse recorte, não viver. Acho que são muitas questões, já vivi muitas violências e abusos enquanto mulher. Eu me entendo no lugar de privilégio, né, de ser parda e ter a pele mais clara, então o racismo para mim chega de maneiras diferentes, mas ainda assim é violento, ainda assim a gente tem que gritar para ser ouvido, a gente tem que trabalhar 3 vezes mais para realmente ser notado, sabe? E furar a bolha, como eu falei no começo, né? E acho que é um peso também, né? Porque eu não queria sempre, eu queria que as minhas falas ou que as minhas músicas tivessem esse recorte político, visto por outras pessoas como política, né? Mas, querendo ou não, meu corpo é político, eu estar viva é político, e o simples fato de eu estar aqui falando é político, então eu não posso ignorar isso, e também tenho que ter essa responsabilidade de pegar isso para mim também, para que outras pessoas consigam se ver nesse lugar de poder falar e de poder colocar para o mundo mesmo suas opiniões, independente do que o que é dito político hoje. As pessoas não gostam de conversar, né, e falar sobre política, mas ela está inserida em muitos aspectos da nossa sociedade. Se a gente ignora isso, se a gente simplesmente abandona esses fatos, a gente vive do jeito que a gente está vivendo hoje, assim, nessa realidade paralela, cheia de gente doida. Renata, queria que você aproveitasse e falasse um pouco aqui da cidade de Guarulhos, né? Você como artista local, conhece um pouco da cidade. Aqui você acha que tem política pública para os artistas locais? Precisa melhorar? Falta alguma coisa? Incentiva a cultura? Como é que você vê? Qual o seu olhar sobre isso? Eu acho que Guarulhos sempre teve uma cena emergente muito forte. Acho que isso sempre foi muito notável para mim, até porque foi meio que o ponto de partida para eu começar a querer fazer música. Mas ainda assim, as políticas públicas e o incentivo à cultura, de fato,
eu não vejo assim um trabalho eficaz ou interesse de incentivar esse tipo de iniciativa, né? Eu conheço muitos coletivos independentes e eu sempre vi essas pessoas se movimentando e lutando para fazerem as coisas acontecerem, mas sempre houve uma dificuldade de manter esse contato com as prefeituras e essa relação ser uma relação benéfica para todos os lados, sabe? Eu acho que cultura é essencial para nós enquanto sociedade. E é muito difícil, assim. Eu vejo a situação da Adamastor, do Padre Bento, o teatro tá deplorável, tá caindo aos pedaços, assim. Muitas coisas que foram desfeitas nessas últimas gestões, e eu vejo cada vez mais esse abismo entre os artistas e a prefeitura, as políticas públicas para a cultura aumentando, sabe? Isso é preocupante, mas ainda assim, por conta de ter visto tantas pessoas fazendo arte sem necessariamente depender de nenhum órgão público ou do incentivo para isso, eu sigo aqui fazendo, sabe? Acho que, assim como eu conheço muitos outros, e a gente está fazendo a arte se movimentar pela cidade, a gente está saindo da cidade e fazendo arte em outros lugares, e não chega esse apoio. Eu não sinto esse apoio, sabe? Para mim, é muito triste. Infelizmente, tomara que melhore. A gente vai fazer uma pausa, a gente vai para o intervalo, mas na volta a gente vai falar um pouco da captação de recursos também, né? Já que você apontou a cidade como uma não colaborativa, nesse caso, né? Será que a gente consegue aí captar, a gente que eu digo vocês artistas, né? Consegue captar recursos da Lei Aldir Blanc? Como é que patrocínio, alguém que acredite, enfim. Então a gente vai falar um pouco dessa questão logo depois do intervalo. É o tempo da gente fazer aqui uma pausa e daqui a pouquinho a gente volta com mais Renata Soul para você. Legal, ponto de vista está de volta. Hoje a gente está conversando aqui com a Renata Soul, cantora, compositora, enfim, uma artista da música guarulhense e que faz arte de Guarulhos, para Guarulhos e, claro, também para o mundo. Renata, a gente abordou antes de ir para o intervalo, né, a questão das políticas públicas envolvendo aqui os artistas locais da cidade, e você aí acabou dizendo que não sente essa colaboração hoje do poder público. E a Lei Aldir Blanc, você consegue captar recurso? Dá para viver da música hoje profissionalmente? Porque muita gente, né, tem aquele preconceito que o artista fala: ah, mas essa pessoa vive aí fazendo letrinha de música, cantando. A pessoa não trabalha, não? Se sustenta como? Dá para viver da música, Renata? É difícil, né? Fácil não é. Eu acho que a Aldir Blanc, ela salvou muitas vidas, né? Essa pandemia foi muito complicada para o setor artístico e cultural, e esse fomento realmente fez que várias coisas acontecessem, né? Então, foi de extrema importância. Eu acho que eu vi muitas coisas acontecerem, muitos desses coletivos que eu citei, né? O Arrastão Cultural, o Baquira, fazendo coisas. O Caramujo Cultural também, que é um espaço agora recente, que está levantando essa bandeira da cena independente e que também, através da Aldir Blanc, conseguiu viabilizar esses seus trabalhos, né? Então, acho que é de extrema importância esse tipo de fomento. Viver de música é muito complicado, acho que eu ainda não descobri a fórmula perfeita. Eu, além de lançar as minhas músicas recentes, eu sempre fiz um trabalho, sempre assim, a partir do momento que eu falei, eu vou ser artista, eu comecei a me pesquisar, a entender como que eu poderia, de alguma forma, me manter financeiramente. Então, hoje eu faço um trabalho na rua e nos metrôs de São Paulo. Então, sou artista de rua, levanto essa bandeira, sim, faço música minha no metrô, trago essa vivência também para as pessoas que estão ali no seu cotidiano. E isso tem me mantido e também tem feito com que eu investisse mais nesses projetos, né, no meu próprio trabalho, lançamento de música, lançamento de clipe. Então, não é fácil, é muito difícil. Eu conto também com esses coletivos que, às vezes, no caso da Aldir Blanc, né, eu consegui participar de alguns eventos que
foram importantes para esse período maluco da pandemia, que também ajudaram na época que eu não estava indo para o metrô. E assim a gente vai indo, sabe, aos pouquinhos, fazendo um trabalho ali, um outro aqui, e juntando esses retalhos, lançando as músicas e depositando, né? Depositando energia e acreditando que isso vai retornar, sabe? O importante é que você consegue justamente viver e se manter com a sua arte, principalmente com o seu sonho. Você tocou aí na pandemia, né? A pandemia para você, ela foi muito prejudicial ou em algum momento ela trouxe um benefício? Até porque eu queria que você falasse também do live show que você fez, porque durante a pandemia as lives, né, ficaram muito comuns, né? Elas se notabilizaram bastante. Você fez um live show chamado Periferia Invisível, aliás, muito bem produzido, já parabenizo você aqui. Mas fala um pouquinho dessa sua relação de artista com relação à pandemia. Foi muito prejudicial ou te ajudou a inspirar em alguma coisa? E falando um pouquinho dessa live aí. Eu acho que a pandemia ela teve seus altos e baixos. Para mim, foi um momento que foi difícil, obviamente. Acho que eu estava muito acostumada a viver nessa metrópole movimentada que era São Paulo, né? Eu estudava em São Paulo e aí já fazia o trabalho no metrô, então eu estava sempre em movimento. E a pandemia me parou um pouco, assim. De início, eu não sabia para onde que eu ia correr agora, o que eu vou fazer da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, ela me trouxe para o chão de entender que eu precisava realmente produzir, que eu precisava lançar minhas coisas além de fazer minhas coisas pelas ruas e pelo mundo, eu precisava lançar isso também para furar a bolha, sempre nessa, né? Furar a bolha. E isso me trouxe para esse trabalho, assim, eu me vi imersa no meu trabalho, né? Eu só podia contar comigo e com o Raul, que é meu companheiro, então a gente passou por esse tempo junto, produzindo coisas, e aí veio o convite do Sigo Som, né, o Periferia Invisível, de fazer a live show, que foi um divisor para mim, sabe? Antes dessa live, eu não tinha lançado nada ainda, né? Não tinha música nas plataformas, não tinha me organizado tanto, e aí o Periferia Invisível eu comecei a produzir as minhas músicas, né, o instrumental, o beat das músicas, e ela foi um divisor, porque nessa live eu fiz tudo, sabe? Eu que produzi o cenário, eu que fiz a maquiagem, eu tinha ali uma equipe reduzida, porque a gente tinha que trabalhar com poucas pessoas por conta da situação, né, pandêmica, e aí eu comecei a projetar mais esse trabalho, comecei a mergulhar mais nisso e entender as maneiras que eu poderia colocar ele no mundo, sabe? E a partir daí, depois dessa live, eu produzi o meu primeiro single, né, Asas, e aí eu comecei a projetar essas coisas de fato, assim, para além das minhas ideias, para além de preparar um repertório para o show, sabe? Pensar um pouco mais nessa parte. Antes da gente falar do clipe Asas, que a gente vai inclusive mostrar imagens aqui no final do programa, eu queria que você abordasse um pouquinho do papel da mulher no meio artístico. Como é que você enxerga hoje o papel da mulher no meio artístico? Já que a gente falou aqui, né, de todas as violências, preconceitos que você acaba sofrendo, e o papel da mulher no meio artístico para você? Como é que você enxerga? Daqui a pouquinho a gente já vai falar do Asas. Eu acho que nós temos tudo, nós fazemos tudo. Muitas vezes nós somos invisibilizadas, a nossa opinião não é levada em consideração, mas eu acredito muito que a gente precisa se munir e se apaixonar por nós mesmos, nós mesmas, nos empoderar e entender que a gente só vai aprender fazendo e que a gente precisa realmente dar o primeiro passo, sabe? Eu acho que a mulher na cena artística, ela é muito ativa, sabe? Nós temos produtoras, nós temos diretoras de audiovisual, filmmakers, fotógrafas, artistas, cantoras, musicistas, instrumentistas, nós temos tudo, sabe? Acho que nós sempre estivemos na base da pirâmide, sabe? Eu acho que essa invisibilização talvez seja um receio da gente tomar o nosso lugar de fato, sabe? Porque a gente sempre esteve fazendo tudo. Acho que é muito difícil assim, né? Existem muitas pessoas que optam não colocar mulher em suas produções ou em seus trabalhos. Existe essa desigualdade de inclusão mesmo, mas
nós temos tudo, e eu acho que a gente só precisa de fazer mesmo, sabe? Eu acho que não é nem conseguir um espaço para fazer, porque às vezes o espaço não vem, a gente só precisa ir lá, meter as caras e fazer, independente do que vão dizer. Tem É uma aquilo. amiga minha que diz assim: as mulheres vão dominar o mundo, vocês que lutem. Eu acho muito engraçado, mas é verdade. Ela fala: vocês que lutem, as mulheres já estão dominando o mundo. Vamos falar então um E pouquinho do Asas, Renata. Você fez esse clipe, né? Pelo que a gente leu aqui, pesquisou e viu também, né? Assistiu. Você ali dialoga, e acho que vem muito ao encontro dessa questão da pandemia, né? Você dialoga entre a sensação de liberdade e a sensação de privação, de prisão, né? Eu lembro até de um livro do Osho que eu li que se chama Amor, Liberdade e Solitude, em que ele acaba fazendo um pouco esse diálogo também. E aí acho que você vai muito na linha das pessoas que têm aquela dificuldade de estarem sozinhas consigo mesmas, né? Seria aí o autodiálogo, a autoaceitação, o autoamor, né? Que hoje em dia está muito em voga, mas também aquela sensação de liberdade, de privação que ficou muito, muito presa, né? A gente ficou muito, muito fechado ali por conta da pandemia. Fala um pouco desse clipe, então, dessa inspiração toda pra gente. essa música, ela foi a minha última música a ser produzida, e até é louco, porque a ser produzida não, a ser escrita. Agora não, já escrevi algumas outras, mas na época que eu produzi ela, eu tava com essa sensação de que eu precisava falar algo, sabe? Eu precisava desentalar, eu tava com essa sensação de prisão mesmo, entalada, e eu só queria sumir, eu não aguentava mais acordar e tá em casa, sabe? Porque, como eu disse, eu sempre fui muito ativa e eu sempre me inspirei muito no movimento e na rua. Então, eu tava sentindo falta de encontrar meus amigos para compor, tava sentindo falta de curtir as coisas, né? Sensações, encontrar pessoas, tocar pessoas. E é engraçado que você falou sobre essa relação e essa dificuldade de estar consigo só. Acho que eu, por muito tempo, busquei em outras pessoas a companhia que eu encontrei em mim nesse momento da pandemia, sabe? Acho que é, é isso, a correria e todas as nossas coisas, nossos afazeres, e estuda e trabalha, acho que isso sempre me levou para um lugar externo. E ter que estar comigo mesma, num lugar íntimo, e entender e me aprofundar nas dores e sentir tudo isso, sabe? Eu acho que a pandemia aflorou isso de uma forma grandiosa e não tão boa, né? Acho que foi doloroso, mas foi necessário. Então, acho que esse trabalho ele sintetiza muito desse momento e também dessa fase que foi o abrir as asas, né? Acho que asas veio realmente como um abrir de asas e levantar voo. Acho que foi o início de tudo. A pandemia foi mesmo um divisor de águas aí na vida de muita gente, né? Muita gente saiu transformada da pandemia justamente por essas reflexões novas que acabaram fazendo. Renata, queria te agradecer aqui a participação, queria que você ficasse à vontade aqui para fazer suas considerações finais, que você deixasse seus contatos, enfim, fique à vontade, esse espaço é seu. E, evidentemente, depois aqui que a gente finalizar o programa, o pessoal vai ficar aí com um pouco do seu clipe Asas. Obrigado, viu, Renata? Maravilha, obrigada pelo convite, foi muito bom trocar essa ideia com você. Queria convidar todo mundo, no dia 28/11, eu vou fazer um show que vai ser presencial lá no Casarão da Vila Guilherme. Então, quem quiser, me procure nas redes sociais, me sigam lá, Renata Souto no Instagram e nas outras redes também. E também me procure na sua plataforma de áudio preferida e conheça um pouquinho mais do meu trabalho. Muitas coisas ainda estão por vir, posso dizer isso aqui. E é isso. Muito obrigada mesmo pelo convite, a todo mundo que está aqui assistindo. Se puderem, apareçam no show. Vou estar dividindo um pouquinho dessas vivências que eu citei aqui, né? O espetáculo Partida, e vai ser muito legal. Obrigado, Renata. Muita sorte, muito sucesso para você. Agradeço demais a sua participação aqui. Agradeço também ao carinho da sua audiência de ter acompanhado mais essa edição
do Ponto de Vista com a gente, trazendo sempre aqui o perfil, uma personalidade da cidade, Renata Guarulhense, representando aqui Guarulhos. Você agora fica com o clipe, ó, Asas, da Renata Soul, e a gente se vê aí numa próxima edição do Ponto de Vista. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, gente. Recolhi todos os cacos que você deixou pra trás. Tentei colar os pedaços, eles não encaixam mais. Ver o sol pela janela virou o novo normal. Separados pela tela, habitat natural. Posso escolher a roupa que eu quiser usar, e se eu quiser não uso nada. Hoje acordei mais cedo, já fiz o café, deixei a casa bagunçada. Se eu pudesse simplesmente desaparecer, será que eu ia me sentir melhor?